seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu falo com vocês sobre introdução à história dos aspectos teóricos. Você já parou para pensar sobre você há 5 anos atrás, olhando uma foto sua, você começou a olhar com um aspecto meio que aversão? Sim, por quê? Nós mudamos o nosso pensamento. Ao longo do tempo, nós vamos mudando o nosso jeito de pensar. Muitas vezes a gente olha para o passado com uma forma esquisita. Por quê? Partimos do nosso tempo, da concepção do período em que vivemos. Aí você deve parar e pensar, professor, tá bom, mas o que é história? História nada mais é do que a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo e no espaço. Aí você fala, tá bom, professor, como assim? A história, ela estuda literalmente tudo que o ser humano faz. Aí você fala, nossa, professor, então tudo que nós fazemos é estudado pela história? Sim, beleza. Só que, professor, e quem estuda essa tal história? Boa pergunta. Quem estuda a história é o nosso querido historiador. O historiador, literalmente, ele é um detetive, ele é um investigador. Vocês devem que literalmente aí investigam uns aos outros, são detetives, os prints observam ali, e o historiador, ele é esse investigador, esse detetive que analisa o passado para entender o presente e melhorar o futuro. Aí você fala, nossa, professor, então o historiador, ele é como se fosse um agente secreto, um agente do FBI? Sim, ele vai analisar o passado de forma descritiva, de forma efetiva para compreender o período em que ele vive e melhorar o seu futuro. Partindo disso, então nós temos que pensar o quê? O historiador, ele não é uma pessoa que trabalha com a verdade absoluta. O historiador é uma pessoa como nós, ele pode acertar, mas também ele pode errar. Então, cuidado! Nos vestibulares, quando afirmarem que o historiador ele tem a verdade absoluta, não, ninguém tem a verdade absoluta. Entenda-se que o historiador, ele parte dos seus princípios. O historiador, ele estuda, por exemplo, sobre a Idade Média porque ele gosta, ele parte do conceito político, econômico, cultural, social dele para estudar aquilo que ele gosta. Então ele estuda sobre a Idade Média, sobre pré-história, Segunda Guerra, Grande Guerra. Então lembre-se sempre, o historiador, ele não tem a verdade absoluta, mas ele parte dos seus interesses de pesquisa, ele estuda aquilo que ele gosta. Ah, professor, então o historiador estuda o passado, mas ele estuda aquilo que convém a ele? Sim. Por exemplo, vocês, quando vão procurar o crush dentro das redes sociais, você parte de qual perspectiva? Da busca do que você quer. Então nós procuramos aquilo que nós queremos, o historiador também. Ele vai buscar no passado a resposta do que ele está estudando. Ah, professor, ok, então nós hoje estamos no presente? Sim, o historiador vai buscar no passado, refletir e entender o momento em que ele está para melhorar o seu futuro. Ok, professor, mas como é que ele faz isso? Porque é muito fácil falar, vou olhar para o passado, mas como é que a gente olha? Primeiro, vocês lembram do exemplo que eu citei da foto? O historiador ele vai usar-se de fontes, vestígios. Então, o que são essas fontes, esses vestígios? São informações sobre o passado. Então a gente vai ver que essas fontes, elas auxiliam no quê? Na construção do conhecimento histórico. O que é esse conhecimento? Sobre o acontecimento, sobre o ocorrido. É a mesma coisa quando a gente vê alguma confusão. Nós perguntamos para uma pessoa, é uma fonte oral. Por quê? A pessoa me contou que passou para outra e passou para mim. Aí, quando nós somos dessa classificação de fontes, nós temos as fontes escritas, que são jornais, revistas, livros, cartas. Nós temos as fontes visuais, que são as fotografias, os quadros. Nós também temos as fontes materiais, celular, moeda, vasos, utensílios, adornos. E as fontes sonoras, que são os nossos áudios, por exemplo, que vocês enviam, que nós enviamos via WhatsApp. E nós partimos da perspectiva do quê? Que a história, ela é a ciência que estuda as ações humanas. Se nós sabemos que a história é uma ciência, devemos lembrar o quê? Que toda ciência é estudada por alguém. Quem estuda a história? Não é o historiador?
Mas para que o historiador estude a história, ele precisa de fontes. As fontes históricas são as auxiliadoras da construção do conhecimento histórico. Professor, a história, então, ele estuda literalmente ou sobre o ser humano? Sim, a história ela não vai estudar sobre a história da foca, sobre a história da montanha, mas sim sobre o passado humano. Ela não vai estudar o passado dos animais não racionais, mas sim de nós, seres humanos. E a história nada mais é do que um fato, então um acontecimento, um ocorrido. Lembra-se sempre, os vestibulares cobram que a história ela é a ciência que vai compreender o passado, auxiliada de fontes. As fontes, então, elas vão construir o conhecimento. Meu povo, lembre-se sempre, o historiador ele vai ser uma pessoa neutra, mas ele vai partir da sua perspectiva para contar um fato. Professor, como assim? Gente, quando nós observamos um acidente ou qualquer ocorrido, você conta a partir da sua versão. Ah, professor, então quando a gente vê um acontecimento, eu conto de um jeito, ou a pessoa conta de outro, vira um telefone sem fio. Então, o historiador ele tem que tomar cuidado, principalmente com as fontes sonoras. Por quê? Lembra-se, quando você conta para um, o outro vai aumentando, a história pode aumentar. Então, nós finalizamos sobre e explicando que a história é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Meu povo, na descrição do vídeo nós temos os exercícios. Não esqueça de deixar o seu like. Meu povo, beijo, me liga.